Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, eu sou advogado tributarista e hoje nós vamos trazer as primeiras impressões sobre o projeto de lei 68 de 2024, o primeiro texto apresentado pelo governo federal na tentativa de regulamentação da reforma tributária, um texto com 499 artigos, vários anexos, que levou 8 horas de apresentação inicial. Então, certamente é um texto que põe em dúvidas se a gente vai atingir a tão sonhada simplificação do sistema tributário. Na verdade, a gente vê da leitura do texto que a questão da simplificação ela passa muito pela delegação do governo federal de algumas atividades que lhe seriam próprias. Uma dessas questões é a responsabilidade do contribuinte fiscalizar as operações que tem com seus fornecedores, visto que o contribuinte que não verificar se o seu fornecedor recolheu os tributos da operação, ele não tomará crédito. Então, funciona como uma espécie de terceirização do serviço de fiscalização. Isso ocorre também no caso das transportadoras que aceitam o transporte de mercadorias com documentos fiscais considerados inidôneos, ou seja, a transportadora vai ter que verificar, isso já acontece hoje no campo do ICMS, mas ela vai ter que verificar se o contribuinte, se o remetente da mercadoria, o seu cliente, emitiu o documento fiscal adequado, se a operação dele está sendo tributada de forma adequada. Então, também funciona como uma terceirização dos serviços de fiscalização. O que o governo federal não se preocupa é em entender que, quando a gente está falando do particular, a pessoa que está na ponta da cadeia, que é a que vai receber pacote, no caso da transportadora, que é o funcionário que não tem nenhuma formação em tributação, ele não sabe analisar se a operação do contribuinte está correta, se a nota fiscal está correta. Então, é uma garantia de que o Estado vai conseguir arrecadar a todo custo. E nessa linha também tem a tentativa de responsabilizar os marketplaces ao recolhimento dos tributos que seriam devidos por todos aqueles que utilizam a plataforma. Enfim, a simplificação passa muito por isso, além da unificação dos tributos, que vai eliminar discussões como o que é a operação de circulação de mercadorias, se a obrigação de dar estaria no campo de incidência do imposto sobre serviços, não vai ser o que os contribuintes de fato esperam. Um outro exemplo dessa questão de simplificação é que o projeto de lei complementar ele não trouxe a previsão da substituição tributária como tem hoje no ICMS. Mas vocês acham que vai continuar por aí? Claro que os estados já estão brigando para que a substituição tributária seja retomada. Eles entendem que isso é um instrumento importante para evitar a sonegação. O governo federal, por sua vez, já está suscetível a incluir o projeto. Isso vai ficar para o Congresso Nacional, para o curso das discussões, lembrando que a gente não tem só esse projeto de lei. Esse é o primeiro projeto de lei do governo federal, que o governo federal entregou para o Congresso Nacional poder analisar. Mas tem pelo menos mais uns outros 15 que tratam também da reforma tributária do consumo. Bom, alguns outros pontos também chamaram a atenção nessa primeira regulamentação da reforma tributária, nesse primeiro projeto que tenta a regulamentação da reforma tributária. Um deles é a vedação à tomada de créditos do IBS e do CBS pago pelas empresas em bens e serviços oferecidos aos funcionários, que é o caso dos planos de saúde, celulares, enfim. Isso hoje gera crédito dos tributos, mas não irá mais gerar crédito. Então isso certamente vai impactar. A alíquota média estimada, por sua vez, pelo governo federal é de 26,5%. Essa alíquota ela pode variar ao longo das discussões no Congresso Nacional. Eu acredito que não vai ficar por aí. Os estados já começaram a aumentar a alíquota do ICMS para que não tenham uma perda de arrecadação. Então, a minha expectativa particular, pessoal, é de que a alíquota média ela vai subir. E por que a gente está falando de alíquota média? A alíquota média ela é a alíquota para os setores e os serviços que não possuem nenhum benefício fiscal. Ou seja, quanto mais benefícios fiscais, maior a alíquota média será, porque a reforma vai ter que equalizar essa renúncia de receita, passando para outros setores cobrirem essa expectativa de arrecadação. Até por isso, por exemplo, que o setor de serviços vai ser mais onerado, porque é uma reforma que valoriza, por exemplo, que vai dar um benefício maior para o setor industrial, mas dentro da expectativa de arrecadação, considerando que o setor industrial vai pagar menos tributos, o setor de serviços vai ter que equilibrar a balança. Não exatamente, não tem essa relação direta, setor de serviço e setor industrial, mas no geral, só para ter um entendimento, a ilustração do que de fato vai acontecer. Então, sempre que um setor for beneficiado, o outro setor vai acabar pagando a conta em seu lugar. Então, quanto mais benefícios fiscais, maior vai ser a alíquota média. A reforma trouxe também alguns pontos interessantes e benéficos, como a
desoneração dos produtos da cesta básica. São basicamente 15 produtos que serão desonerados e isso vai ajudar principalmente as famílias de baixa renda. Isso é um ponto muito positivo. Do ponto de vista das obrigações acessórias, o governo aparentemente está focando muito as suas ações para a simplificação do sistema na redução do número de obrigações acessórias. A equipe do governo na live de apresentação também pontuou que pretende implementar uma espécie de declaração pré-preenchida para o IBS e para o CBS, aquela declaração que existe no caso do imposto de renda da pessoa física. Essa é uma medida bem interessante. É claro que a declaração pré-preenchida vai ter que ser auditada, tal como acontece no imposto de renda da pessoa física. As informações ali elas não serão 100% precisas, mas ajuda o contribuinte a entender e acelerar esse processo de cumprimento de obrigação acessória. Uma medida interessante, mas que depende, claro, da efetiva implementação por parte dos entes federativos após a entrada em vigor da reforma e se o texto for aprovado da forma que está. Outro ponto interessante da reforma que tenta trazer uma justiça fiscal maior é a questão do cashback, em que parte dos gastos realizados por famílias que realmente precisam será devolvido a elas. É um acerto do governo essa medida, então a gente espera que isso seja aprimorado ao longo das discussões do Congresso Nacional e que efetivamente seja implementado. E claro que, por mais que haja esse texto principal, a ideia é que as discussões parlamentares venham a aprimorar ainda mais esse sistema. E por isso que é importante a sociedade como um todo tomar consciência do que está acontecendo e opinar para que de alguma forma chegue às discussões principais. Porque por mais que a gente tenha críticas em relação à reforma que está sendo estruturada, a verdade é que todo mundo quer realmente um sistema tributário mais simples, um sistema tributário que promova uma justiça fiscal, um sistema tributário que contribua para o ambiente de negócios do Brasil, e o que cabe a todos nós é participar desse momento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.